Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório. Vocês pediram tanto para eu falar do sistema digestório aqui no canal que hoje finalmente a gente vai começar a falar sobre esse sistema e na aula de hoje a gente vai dar aí uma introdução ao sistema digestório. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e ativar o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que eu postar uma aula nova. Importante que você ative as notificações porque as aulas aqui no canal elas são sequenciais. Então hoje a gente começa a falar do sistema digestório, mas vai ter mais conteúdo em outras aulas, então ativa as notificações para você ir recebendo aí as novas aulas sobre esse sistema. Vou deixar aqui embaixo também o link para o site Anatomia Etc, onde você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, vamos ao assunto hoje então, vamos falar sobre o sistema digestório. Você pode ter ouvido falar sobre esse sistema como sistema digestivo também. O sistema digestório, gente, é o sistema responsável por degradar o alimento que a gente come e preparar esse alimento para que ele possa ser usado pelas nossas células. Todo mundo sabe que a alimentação é vital para a vida. Se a gente não come, a gente morre. Só que o nosso corpo ele não consegue utilizar os alimentos, as nossas células não conseguem utilizar os alimentos que a gente ingere da maneira que eles são ingeridos. Então é necessário que esses alimentos eles tenham aí uma preparação, eles sofram todo um processamento para que eu consiga então quebrar ele em moléculas que consigam ser utilizadas pelas células. Gente, é da alimentação, é dos alimentos que o nosso corpo ele consegue extrair os nutrientes necessários para que as nossas células realizem as reações químicas que elas precisam realizar e gerem energia. Nós chamamos de nutrientes, então, as substâncias químicas que são necessárias para o nosso corpo conseguir sustentar a vida. E esses nutrientes, então, são adquiridos através da alimentação. E os nutrientes energéticos são aqueles nutrientes que a gente ingere e o nosso corpo, as nossas células conseguem transformar em energia, que no nosso corpo é armazenada em forma de ATP, adenosina trifosfato. Os nutrientes energéticos, ou seja, aqueles nutrientes que o nosso corpo consegue transformar em energia, são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. E essa degradação toda que eu tô falando para vocês, essa degradação do alimento e transformação desse alimento em moléculas que consigam ser absorvidas pelo nosso corpo e utilizadas pelas células, todo esse processo é chamado de digestão. E o responsável, então, pela digestão é o sistema digestório, daí o nome do sistema. Além da digestão em si, essa preparação do alimento, ela passa aí por alguns processos básicos, que são as funções ou atividades básicas aí do nosso sistema digestório. Então, a primeira função do sistema digestório é a ingestão, que nada mais é do que a captação do alimento, é o ato de comer. Em segundo lugar, a gente tem a mistura e movimentação desse alimento, que acontece através de contrações musculares que ajudam a misturar esse alimento com todas as secreções aí produzidas pelo sistema e também a movimentar esse alimento ao longo do trato gastrointestinal. Essas contrações são contrações em onda e são chamadas de peristaltismo. Em terceiro lugar, a gente tem a digestão, então, que como eu já falei, é a degradação do alimento. E a digestão, ela acontece por processos químicos e por processos mecânicos. A digestão química, como o nome diz, é feita através de substâncias químicas e é responsável por degradar as moléculas. Já a digestão mecânica, ela envolve exatamente esses movimentos que eu falei para vocês e que servem para auxiliar a digestão química. Em quarto lugar, a gente tem a absorção. A absorção é a passagem dessas moléculas resultantes da digestão do trato gastrointestinal para o sangue ou para os vasos linfáticos para elas serem transportadas aí até as células. Em quinto lugar, nós temos a defecação, que é a eliminação das substâncias que não foram digeridas do trato gastrointestinal e do nosso organismo. Bom, a gente já sabe então as funções principais aí do sistema digestório. Anatomicamente e funcionalmente também,
O sistema digestório, ele pode ser dividido em trato gastrointestinal ou trato digestório e órgãos anexos ou órgãos acessórios do sistema digestório. O trato gastrointestinal, gente, ele é um tubo contínuo de aproximadamente 9 metros e que começa na boca e termina no ânus. Os órgãos que fazem parte do trato gastrointestinal são a boca ou cavidade oral, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As estruturas anexas ou acessórias desse sistema incluem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Alguns autores dividem aí anatomicamente o trato gastrointestinal em trato superior e inferior, sendo que fazem parte do trato gastrointestinal superior a boca, a faringe, o esôfago e o estômago. E fazem parte do trato gastrointestinal inferior o intestino delgado e o intestino grosso. Agora vamos entender um pouquinho como que os tecidos aí desse sistema se organizam, como que é a histologia geral do sistema digestório, que é uma coisa que vocês pedem aí bastante para eu falar também. O nosso trato gastrointestinal, ele é formado aí por 4 camadas de tecidos. E essas camadas, elas se sobrepõem aí de forma concêntrica, como se fossem aí as camadas de uma cebola. De dentro para fora, essas camadas são a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica serosa. A túnica ou a camada mucosa é a camada mais interna e ela é composta por tecido epitelial simples, que é quem faz contato direto aí com o meio interno do trato gastrointestinal, que é quem tem contato direto aí com os alimentos que vão passar pelo trato gastrointestinal. É composta também aí, depois dessa camada de tecido epitelial, por uma camada de tecido conjuntivo frouxo ou areolar. Lembrando que sempre que eu tenho tecido epitelial, eu tenho junto tecido conjuntivo também para conseguir nutrir esse epitélio. E uma camada de músculo liso. A segunda camada, então, depois da túnica mucosa, é a túnica ou camada submucosa. E ela é formada por tecido conjuntivo frouxo e ela é responsável por unir a túnica mucosa a túnica muscular, que é a próxima. A túnica muscular, então, já é uma camada espessa de músculo. Agora, olha só que interessante. Na boca, faringe, na parte superior aí do esôfago, essa túnica contém também músculo estriado esquelético. E é esse músculo que é responsável pelo ato voluntário da deglutição, o ato de engolir. No restante do trato, a túnica muscular é composta por músculo liso, que tem contração involuntária. E essas contrações involuntárias são aquelas que eu falei, que auxiliam na digestão e na movimentação do alimento através do trato gastrointestinal. Essas contrações involuntárias são coordenadas aí por neurônios do sistema nervoso autônomo. Por último, então, a gente tem a túnica serosa, que é a mais externa e reveste aí as estruturas intraabdominais do trato gastrointestinal. A túnica serosa, então, é uma membrana que tem tecido epitelial, tem tecido conjuntivo na sua composição também, e ela também secreta um líquido seroso, que permite que as estruturas do trato gastrointestinal deslizem aí facilmente contra outros órgãos do abdômen. A túnica serosa é também chamada de peritônio visceral e ela reveste os órgãos intraabdominais. Revisando então, o sistema digestório é o sistema responsável por degradar os alimentos que comemos e prepará-los para que eles possam ser utilizados pelas células. Essa degradação das moléculas de alimento é chamada de digestão. As funções do sistema digestório incluem aí 5 funções básicas: a ingestão, a mistura e movimentação do alimento, a digestão, a absorção e a defecação. O sistema digestório é dividido em trato gastrointestinal e órgãos acessórios ou órgãos anexos do sistema. Fazem parte do trato gastrointestinal a boca, a faringe,
o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As estruturas anexas do sistema incluem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Histologicamente, o trato gastrointestinal possui 4 camadas concêntricas de tecido. De dentro para fora, essas camadas são a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica serosa ou peritônio visceral. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo porque ajuda bastante o canal. Comenta aqui embaixo se você está estudando na faculdade ou na escola o sistema digestório. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!